O mês de junho é realizado a campanha Junho Laranja, dedicada à conscientização sobre a leucemia e também a anemia. No Brasil, a leucemia é um dos tipos de cânceres mais comum e o nono tipo mais frequente entre os homens. E para que a gente possa conhecer mais sobre esse assunto, eu e você, minha gente, vamos receber o nosso queridíssimo doutor Cláudio Galvão de Castro Júnior, o nosso grande médico e especialista no tema. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Que alegria recebê-lo, né? Muito obrigado por estar aqui de novo. É sempre muito bom recebê-lo. O senhor explica bem. As pessoas entram em contato. Traz o doutor Cláudio de novo, gente. Assim, aí está aqui. Muito obrigado pelo seu sim, viu, doutor? Vamos trabalhar, doutor? Vamos lá. Vamos trabalhar. Então, por favor, sente-se aqui. Minha gente querida, o nosso especialista está aqui hoje, o doutor Cláudio Galvão de Castro Júnior, que com muito carinho se aceitou o nosso convite para falar sobre essa realidade. Doutora, na chamada ali eu falei sobre anemia, leucemia, é tudo a mesma coisa, doutor? Não, é tudo bastante, quer dizer, tem uma semelhança que a anemia pode ser um sinal de uma leucemia. A anemia pode ser um sinal de uma leucemia. Mas a anemia em si, aquela crença de que uma anemia maltratada, que você não comeu ferro, etc., vai virar leucemia, isso é lenda. Então, o que acontece? Você tem as anemias que a gente chama de anemias carenciais. Tá. Quem é que tem anemia carencial? Hoje em dia, muito paciente com cirurgia bariátrica. A gente vê, pela cirurgia, eles têm que repor, então eles têm carência de ferro, e isso vai fazendo uma anemia, pode ser uma anemia importante, significativa, que ele pode precisar até de infusão de ferro endovenoso ou até transfusão de sangue. Tem uma outra anemia que a gente tem visto com frequência, é a anemia por deficiência de vitamina B12, também comum nos bariátricos, mas quem vegano ou alguns déficits de absorção, você pode ter essa anemia, ela simula uma leucemia, ela começa a te confundir no hemograma, mas é uma coisa com reposição intramuscular de vitamina B12, o paciente melhora muito. Okay. E o interessante, eu tive alguns pacientes recentemente no consultório, o diagnóstico foi atrasado, chegaram assim, com muito medo, extremamente graves, e eu falei, olha, você vai na farmácia, vai tomar algumas injeções, vai custar aí os seus 20, 30 reais, e eles voltam felizes. Então, são situações em que você tem que lembrar, nem tudo é tragédia. Doutor, quando a gente fala dessas situações assim, anemia, leucemia, já vamos entrar na leucemia, porque é o tema de hoje, a leucemia, mas assim, por exemplo, eu estudei lá na biologia lá atrás, o senhor confere se está correto ainda. O sangue é composto de glóbulos vermelhos, né, as hemácias, os glóbulos brancos, os leucócitos, as plaquetas, os plasmas. Continua ainda. Continua ainda. Quando a gente fala de anemia, estamos falando quais os glóbulos? O que acontece? Anemia. Na anemia comum, na anemia carencial ou por perda, ou que você pode estar com uma menstruação grande, um sangramento, você tem problema no glóbulo vermelho. Glóbulos vermelhos. Glóbulos vermelhos. Oxigenação aí. Isso, né? Aí você vai ter cansaço, pode ter queda de cabelo por falta de ferro, etc. Então você vai ter vários desses sintomas. Por isso que são nomes parecidos, mas são de origens diferentes. Exato. Um é dos glóbulos vermelhos, a anemia. Porque está faltando, a anemia, você não tem ferro para fabricar. Okay. Aí o que acontece? A leucemia, ela pode, alguns tipos de leucemia, eu posso ter uma anemia como um sintoma. Okay. Mas aí a anemia não é porque o ferro está lá, a vitamina B12 está lá, todos os elementos estão lá, só que a medula não está fazendo sangue por outro motivo, porque ela está ocupada com células doentes. Os glóbulos do sistema imunológico, os glóbulos brancos, leucócitos. Isso, aí a leucemia, eu posso ter leucemia de linhagem branca, né, leucocitária, eu posso ter leucemia de linhagem plaquetária e eu posso ter uma leucemia mais rara, mesmo de linhagem vermelha, uma eritroleucemia. Então, a leucemia hoje é uma doença extremamente complexa, então você pode falar para mim, eu estou com leucemia. Se você disser só isso, eu não sei nada sobre a sua doença. Ainda nessa diferencinha, me desculpe insistir um pouquinho nisso, para quem está em casa entender. Por exemplo, quando eu faço um hemograma, um famoso exame de sangue, apresenta ali essa deficiência de anemia, uma indicação, cuidado que você está ficando anêmico. Apresenta, doutor? O hemograma é um exame muito barato, muito simples, e que é feito em vários lugares e que ele dá muita informação. Então eu consigo, olhando no hemograma, claro, não dá para fazer todos os diagnósticos, mas eu consigo, por exemplo, ouvindo uma história e olhando o hemograma, eu falar, isso aqui, provavelmente você está com deficiência de ferro, você está com deficiência de B12, ou não, olha, esse hemograma eu preciso fazer uma investigação maior. Então ele tem dicas lá importantes, eu falei, um exame simples, mas quem está lendo aquele exame tem que saber interpretar. Então, ajuda muito. Uma anemia ainda, né? Ela pode ter complicações mais graves, doutor? Uma anemia comum, vamos dizer,
eu sempre falo assim, anemia comum por deficiência, ela não vai virar leucemia, mas uma anemia pode ter complicações graves, que é uma complicação grave. Rodrigues Alves, famoso aqui da região, morreu de deficiência de B12, né? Morreu de anemia naquele tempo. Eu quase tive pacientes recentemente que quase faleceram por isso, chegaram a tempo, a gente fez a injeção de B12, 2, 3 semanas eles estavam ótimos, não precisaram internar. Então, uma anemia sim pode levar a complicações graves, pode levar a internação. Então, às vezes, o que tem acontecido? Às vezes, bariátricos, eles não procuram a consulta e ficam sem aparecer e aparecem lá destruídos, você tem que fazer infusão, às vezes transfundir, etc. E não tem doença, não tem câncer nenhum. Falta o elemento para fabricar o sangue. Então, a gente dá um ponto agora na anemia, mas se chegar alguma pergunta, fique à vontade, viu? Então, agora vamos entrar no tema. É parecido o nome, né? Anemia, glóbulos vermelhos, leucemia, glóbulos brancos, nosso sistema imunológico. O que é uma leucemia? Então, assim, saindo do nome, essa doença foi descrita lá no século XIX, né? Então, veio leucemia sangue branco, né? Então, as primeiras descrições era quando você tinha um aumento excessivo de glóbulos brancos, então não tinha muito recurso naquele tempo, você colocava aquilo num tubinho, se tinha muito glóbulo branco, você via uma nata branca ali em cima formava no tubinho. Ou seja, quando coletava o sangue, havia a separação das camadas ali. Isso, aí ficava uma camada que tem uma camadinha branca que é muito fininha. Um paciente com alguns tipos de leucemia, não todos, vai ter uma camada grossa de branco. Então ficou aquilo, o sangue branco. Aí a minha mãe dizia que leucemia era quando o branco come todo o vermelho e acaba tudo. Não é exatamente isso, mas essa é a origem do nome. Aí o que aconteceu? Foi se estudando, aí no início lá do século XX, eles conseguiram separar 4 grandes grupões de leucemias. Então, assim, você tem as agudas e as crônicas, as agudas que vão um desenvolvimento rápido e as crônicas que têm um desenvolvimento mais lento. E aí, depois, dentro disso, eles separaram 2 outros grandes grupos. Então, as leucemias de linhagem linfóide, por que chama linhagem linfóide? Tem a ver com os linfócitos, que são células de defesa, e linhagem mieloide, que tem a ver com as outras células, as plaquetas, as hemácias e as outras células brancas. Então, eu dividi. Então, eu tenho 4 grandes grupões de leucemias. A leucemia linfóide aguda, a leucemia mieloide aguda, a linfóide crônica e a mieloide crônica. E dentro dessas leucemias eu tenho classificações. Então o tratamento é muito diferente nessas leucemias, a idade, tudo que ela incide é bastante diferente. Nós preparamos aqui, Dr. Cláudio, uma ilustração, né? Eu vou até pedir para o senhor se levantar, por favor. Aqui um sangue normal, que está equilibrado, e um sangue já com esse, não é tão branco assim, mas assim, para ilustrar que aqui está com uma coisa complicada de leucemia. Isso, doutor. Então o que acontece? Vamos lá. Primeira coisa, onde é que o sangue é produzido? Tá. Né? Então ele é produzido no tutano, na medula óssea. Na medula óssea. Dentro do osso. Quando você é bebezinho, onde está? Está em todos os ossos. À medida que a gente vai envelhecendo, ele vai ficando mais concentrado em ossos da bacias, a gente vai ficando mais velho aqui na região external. Então lá dentro do tutano é que é produzido esse sangue e cai na circulação. Todo o sangue, vermelho, plaqueta, tudo que tem sangue. Aí dentro ali do tutano você tem células jovens, que o pessoal chama de células mãe. Essas células mãe, elas se dividem em outras células mães, ou elas começam a se maturar e vão dar origem às células vermelhas, às células brancas, que estão aqui representadas, né? E aí tem o neutrófilo e o linfócito, aqui eles ficaram bonitinhos, e a plaqueta, que ela foi descrita depois que o pessoal achava que ela era sujeira, que ela ajuda muito na coagulação. Nossa! Então, aí, assim, você tem a plaqueta, então quando você tem falha de plaqueta, você tem a púrpura imunológica, às vezes que você tem a plaqueta baixa, você tem o vermelho, que aí vai dar aquela anemia comum, falta de vermelho, e as células brancas. O que vai acontecer nas leucemias? Eu vou ter um aumento de célula, então assim, eu vou ter uma proliferação anormal de células. Eu vou chegar aqui, doutora, me desculpe assim a leiguice, né, da minha pergunta, mas assim, então nós temos assim, dentro do tutano, a fábrica do sangue. A fábrica do sangue. Ok, lá tem as células mãe. Isso. As células mãe vão produzir o sangue. Exatamente. Vão produzir. Se dividindo. Você vai ficar vermelho, você vai ficar branco, você vai ser plaqueta, vai ser dividido. Então, normal, para distribuir.
quando existe uma superprodução, né, irregular, está produzindo mais branca, né, mais branca e jogando, significa que está um processo, a fábrica não está trabalhando bem? Aí a fábrica tem vários problemas que pode ter. Porque a fábrica, por exemplo, ela tem uma sinalização de uma infecção. Aí ela fala assim, opa, vamos produzir mais branco. Tem uma sinalização de um sangramento, vamos produzir mais plaqueta. Inteligente? Sim. Tá faltando vermelho, uma mulher teve uma menstruação muito intensa, vamos produzir mais. Então ela é toda sinalizada. Entendi. Então, aí o que acontece? Você tem várias vias de sinalização. Aí, quando você tem doenças, você tem problemas nessas sinalizações. Então, você tem várias doenças, né? E aí você entra, por exemplo, em síndromes que chamam até pré-leucêmica, que chama mielodisplasia, onde você tem problemas de sinalização. Então, eu posso ter um problema de sinalização, por exemplo, com uma leucemia crônica. Ela pode ser, que eu falei, linfóide ou mieloide. Aí, ela começa a falar assim... Ela entende que está tendo alguma coisa acontecendo, está tendo uma infecção. Aí quando você colhe o hemograma do sujeito, o hemograma tem lá uma quantidade imensa de célula branca, só que elas são células brancas que amadureceram, não são doentes. Só que ele produz aquele monte, o sangue fica grosso, ele pode ter sintomas. Mas não podia assim, doutor, assim, fazer... eu poderia ficar contente que eu tenho mais células brancas no meu organismo? Por que a pergunta? Assim, se eu sei que as células brancas, que os leucócitos, é do meu sistema imunológico e eu estou produzindo bastante, eu estou super protegido, doutor? Não, porque daí o que acontece? Vai ter célula demais, ela vai fazer um efeito deletério, ela pode deixar o sangue mais espesso e muitas vezes essas células começam a deixar de ser funcionais. Uau! Então, quando eu tenho uma leucemia crônica, eventualmente eu estou produzindo mais células brancas, mas algumas são funcionais, mas elas começam a não funcionar direito. Quando eu tenho uma leucemia aguda, eu começo a produzir o que eu chamo de blasto, de uma célula doente. Essa célula doente ela vai começar a ocupar espaço aqui, aí não vai ter espaço para a célula branca normal, não vai ter espaço para a célula vermelha normal e não vai ter espaço para a plaqueta. Quais são os sintomas? Eu vou ter anemia, porque não tem espaço para fazer o vermelho, então eu fico anêmico. Por que eu tenho sangramento em algumas casos de leucemia? A plaqueta vai embora. Por que eu tenho infecção? Porque apesar de ter um monte de glóbulo branco, eles não estão servindo para nada, porque os glóbulos brancos bons, eles não estão presentes, só estão presentes os ruins. Então, nesse desenho aqui, dá para entender muito do que é a leucemia. E quando tem um problema, aqui, mas a fábrica continua funcionando. Mas se tem um problema na fábrica, tem um câncer lá no tutano, tem um câncer no osso lá, doutor, a fábrica está com defeito? Então, a fábrica, porque assim, tem alguns defeitos na fábrica. Um defeito é a leucemia. Então, eu preciso matar essas células doentes para que a fábrica se regenere e faça sangue novo. Outros defeitos, por exemplo, eu tenho um problema de sanilização, então eu posso ter uma que chama de mielodisplasia, uma pré-leucemia. Eu passo a fazer uma anemia crônica, eu não sei exatamente, aí fica baixinho, então a medula ela fica mancando, então eu tenho esses sintomas também, a pessoa fica anêmica. Eu posso ter um outro tipo de câncer, por exemplo, um câncer que infiltra a medula óssea, infiltra o tutano, e aí eu tenho lá um outro tumor que está infiltrando, então está deixando espaço para eu produzir sangue. Então são vários problemas, isso é extremamente complexo, eu tenho muita via de sinalização aqui. E quando tem essa questão toda, aproveitando da gente sentar, doutor, quando a gente tem um problema assim na origem da fábrica, a gente diz assim, por que é importante um transplante de medula óssea? Daí é quando eu tenho situações muito específicas em que eu preciso substituir tudo isso aqui e colocar uma medula óssea nova. A maioria das leucemias eu posso tratar com tratamento convencional, geralmente com quimioterapia, com novos medicamentos, imunoterapia, mas quando é muito grave, aí eu faço um transplante de medula óssea. Para equilibrar isso aqui tudo. Eu vou tem que tirar matar tudo isso aqui e vou botar uma medula óssea nova. Quer dizer, matar tudo é tirar o vermelho, o branco, a plaqueta, tirar tudo. Eu dou uma quimioterapia rasa quarteirão, com radioterapia, eventualmente, e aí eu faço toda essa destruição para botar uma medula nova. Mas assim, o que acontece nessa questão? Por exemplo, um hemograma, eu consigo já ter ideia, aí como é que eu fico sabendo o que tem aqui dentro? Aí eu faço chama mielograma. Eu vou aqui no externo ou vou aqui na crista ilíaca, tiro um pedacinho ali aspiro o tutano e tiro um pedacinho até do osso e examino para saber que leucemia eu estou falando. Aí o que é muito importante, eu preciso saber qual leucemia. Por isso que fala, eu estou com leucemia. Eu posso falar, eu estou com leucemia, eu estou com uma leucemia crônica. Uma leucemia crônica não sintomática que estão me observando. Mieloide, tem que saber qual. Então eu preciso saber o grupo e o subgrupo. E aí o que acontece? Isso evoluiu muito. Então algumas leucemias, por exemplo, hoje, o paciente chega no consultório, eu fiz o diagnóstico, pedi
o medicamento, veio o comprimido, ele está tomando o comprimido, ele nunca internou. Outras é um caso urgente de internação. Mas eu achei, me impressionante que você falou assim, ó, arrasa quarteirão, como é que é? Arrasa quarteirão. Arrasa quarteirão. Tem que ser uma aplicação arrasa quarteirão, doutor. Tem Sim. que eliminar tudo ali Sim. para trocar. Né? Isso. E demora quanto tempo para trocar? E aí, nesse tempo todo aí? Então assim, falando um pouquinho do transplante, o transplante de medula óssea é um procedimento, hoje, agora, vamos lá, em 1969, nós já estamos aí com 50 anos aí. 54 anos. 54 né? anos, que a paciente mais antiga, ela é de 73, ela está com 51 anos pós-transplante. Okay. Essa paciente deve estar em torno dos seus 60 anos, lá dos Estados Unidos. O Brasil, os pacientes mais antigos são, devem estar, o meu paciente mais antigo há 29 anos pós-transplante, mas já tem paciente de 40 anos pós-transplante. Vivendo normalmente. Vivendo. Graças a Deus, né? Então, o que se faz? Quando eu tenho algumas leucemias, não são todas, e algumas doenças, por exemplo, a aplasia de medula óssea, que é uma doença que a gente não vai comentar, é rara, mas a medula óssea para de funcionar, fica zerada, fica vazia. Então, o que eu faço? Eu procuro um doador. Aí eu tenho que ter um doador, que é um doador, geralmente eu tento procurar dentro da família. Se eu não achar, eu vou para bancos. Aí aquele banco fala, não fica um banco congelado as medulas das pessoas. Eu mando uma amostra e ele vê se tem alguém compatível e colhe daquela pessoa. Aí eu faço uma quimioterapia, uma radioterapia eventualmente e coloco de volta o tutano no paciente. Então eu destruo aquele antigo, vem uma bolsa que parece sangue, mas é um pouco mais grosso, infundo, e aquela célula é muito curioso. Eu não preciso colocar ela dentro do osso, ela sabe o caminho, ela vai lá e começa a crescer. Só que esse processo tem o tempo de destruir, então eu vou ficar lá uns 10, 15 dias zerado, tomando transfusão de plaqueta, tomando transfusão de uma bolha ali. Quietinho lá, e até pegar. Aí depois que pegou, claro, tem todas as questões da medula se adaptar imunologicamente, porque tem outro problema, a medula pode te atacar, aqui chegou, não te reconhecer. Então chama doença do enxerto contra hospedeiro, né? O enxerto que chega não reconhece você. Aí você vai tratando, vai dando imunossupressor, vai equilibrando o paciente até que depois de 6 meses, 1 ano, você consegue tirar o imunossupressor. Okay. A maioria dos transplantados de medula, eles não tomam imunossupressão depois, e alguns, depois de alguns anos, ele não toma nada, nenhum remédio, é vida normal. Então eu tenho vários pacientes assim que já tiveram filhos. A diretora assinou que tem uma pergunta se chamar intervalo. O Pedro Leite, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Pedro. Seja muito bem-vindo ao Saúde Pé. Pedro, doutor, quem tem leucemia pode se curar sem precisar fazer o transplante? Com certeza. O Pedro Leite. Com certeza. Então, assim, várias leucemias crônicas, eu não preciso fazer mais transplante. Leucemias agudas, eu também não preciso fazer mais transplante. Então, o que é muito importante hoje na leucemia, além do tratamento? A parte do diagnóstico é fundamental. Eu tenho o diagnóstico certo, e hoje eu tenho exames muito específicos de nível, que a gente chama de exame de nível molecular, para eu saber o subtipo exato da leucemia e saber o comprimido, o remédio que eu vou dar para aquele paciente. Então isso, eu chego nesse diagnóstico e faço o tratamento correto. Então se eu acerto o diagnóstico, hoje eu tenho cada vez mais novos medicamentos chegando. Então, por exemplo, leucemias, vamos supor, leucemia mieloide crônica, pode ter um pouco em criança, mas é mais comum em adulto. Essa doença era uma doença que, assim, se eu não transplantasse, era uma sentença de morte. Hoje o paciente chega no consultório, chegou um paciente com uma suspeita, a gente pediu o exame, veio o exame e eu falei, perfeito, então o senhor começa a tomar esse comprimido, fiz uma receita, esse comprimido está ali no SUS, o senhor pega essa receitinha ali, foi lá, trouxe e falou, o senhor toma esse comprimido todos os dias, vem a cada 3 meses, a gente faz esse exame molecular e pronto, é esse o tratamento. Okay. Então, isso mudou. A leucemia linfocítica crônica, e também alguns pacientes não precisam de tratamento nenhum, eles só têm aquela alteração no exame de sangue e não vira nada. Os que precisam de tratamento, tem vários hoje também que antes eram considerados incuráveis, hoje também ele toma um comprimido, que é muito caro, por sinal, mas assim, a doença dele está controlada. Então, assim, você não sabe que aquele paciente ele pode estar aqui, que ele está tratando uma leucemia, ele está tomando um comprimido, 2 comprimidos por dia e está feito. Okay. As leucemias agudas é um pouco mais complicado, porque daí, assim, ambas, tanto a linfóide quanto a mieloide, elas requerem internação hospitalar, requerem tratamento especializado, requerem transfusão, e são leucemias que aí precisam de muita expertise do ambiente hospitalar controlado, mais quimioterapia, para que a doença, a gente chama entre remissão,
e aí depois a gente complemente o tratamento e o paciente saia curado. Que coisa, né? Gente, quantas informações estamos recebendo hoje? O assunto aqui, Saúde e Fé, sobre leucemia, com o Dr. Cláudio Galvão de Castro Júnior, que a gente agradece de coração. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou bater um pouquinho nessa questão. Muita gente tem estigma, medo, né? Eu não quero fazer uma doação de medula, vão tirar toda a minha espinha, né? A minha espinha, tem muita gente que tem essa confusão. Será que é a medula espinhal? O que é essa? De onde tiro essa doação? Nós vamos agora continuar nosso bate-papo com o Dr. Cláudio, nosso médico oncologista e hematologista. Se tem alguém nesse planeta que entende de sangue, está aqui hoje, minha gente, né? Então, é a nossa oportunidade de tentar tirar o máximo de informações para a gente aprender com muito carinho. Eu terminei o bloco, doutor Cláudio, falando assim, tem muita gente, quando a gente incentiva, faça doação para ver no banco de dados o tipo de sangue, o tipo da tua fábrica do sangue. Mas muita gente tem preconceito. Eu vou tirar minha medula espinhal. O senhor fala de medula. Que medula que a gente está falando, doutor? Isso a gente tem um problema na língua portuguesa, né? Porque, por exemplo, em inglês é bone marrow, então não tem nada a ver com spinal cord, que é medula espinhal. Então, assim, eu estou falando do tutano do osso. Então, eu estou falando se eu for fazer, por exemplo, tem coletas, que é quando eu tenho criança recebendo o transplante, eu prefiro coletar direto do osso. Então, eu faço uma anestesia no doador, ele vai ser anestesiado e eu vou coletar ali dentro do osso da bacia, mas é uma incisão minúscula, e eu vou no osso. Uma agulhinha que vai lá, que atravessa o osso e vai lá no tutano. Aspira e vou tirando o tutano dali. Não tem nada na espinha, tá? Então, assim, aqueles ossos daqui, os ossos da coluna, dentro dele tem tutano, mas a gente não vai mexer neles. Não é lá, mas eles fabricam sangue também. É no quadril aqui, a gente vai naquele ossão do quadril, que é o mais fácil de tirar. Então você tira ali. O outro jeito de fazer... Tira tudo, só um pedacinho? O que é? Tira um litro de sangue ali, doutor? Depende do peso do receptor. Então tira 300, 500 ml. Claro, esse quando eu preciso fazer assim, e o receptor é muito grande, eu faço o paciente, que é o doador, na verdade, ele vai lá, faz uma doação para ele mesmo, que ele fica lá guardado, ele volta lá e depois disso, se ele precisar, ele recebe o seu próprio sangue. Okay. Então, mas não é nada de cortar osso, tirar osso, levar um osso para... Não tem nada. Ou você pode fazer também outro tipo de doação, que também é comum, é você coletar direto do sangue. Então eu dou um remédio para estimular a medula óssea, jogar as células brancas para a circulação, coloco uma agulha aqui e eu filtro o sangue e separo só a célula branca. Então sai ali os 200, 300 ml. Então são esses métodos. Mas o doador de medula, a maioria das pessoas, ela doa ali seus 10 ml, que ficam num cadastro. Então eles te chamam, então você pode se cadastrar e 10 anos depois te chamarem, aí eles explicam, eles te avaliam e vê se você está capaz naquele momento de doar. Eu posso ser, por exemplo, eu sou uma mulher que eu me inscrevi aos 20 anos, me chamaram aos 25, eu estou grávida. Eu não vou doar naquele momento, então eu procuro. Ou procuro aquele doador e ele fala, ele está doente. Então o que acontece? Você... É compatível, mas está doente. Aí você exclui, porque o que acontece? A segurança do doador é primordial, eu não posso colocar o doador sob risco. Então eu faço uma pré-avaliação do doador. Então esse doador, você faz aquela doação, foi lá, está cadastrado, eles te chamaram, aí eles vão te chamar, vão perguntar, você topa doar? Topo. Aí você vai passar numa consulta médica, se você estiver no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, você passa numa consulta médica, essa consulta médica eles vão perguntar como está a sua saúde, se a sua saúde está bem, aí o que vão fazer? Vão coletar outros exames de sangue para ver sorologia, etc. E fala, não, está bem, então você topa doar? Topo. Então tem fases, não é uma coisa que, não, você está lá, obrigado, você pode dizer não depois ou você pode não ter condição naquele momento de estar doando. Isso que o senhor está falando deve ser muito verídico, porque eu sempre doei sangue, sempre gostei e doei sangue. Mas depois, problema de coração, que eu já contei a história para o senhor aí, problema do coração, etc. Eu tomo um determinado medicamento, né? E o senhor falou assim, primeiro é a saúde do doador. Exatamente. Ou seja, por causa desse medicamento eu não posso mais, ou seja... E assim, na verdade é um preciosismo. Provavelmente você pode doar, mas assim, a segurança do doador está em primeiro lugar. Então você fala, eu tomar um remedinho para o coração. Não, então é melhor você não doar. Você pode doar e não acontecer nada, muito provavelmente é 99% de chance de você doar, nada acontecer. Mas o melhor é você... prevenir, né? É você evitar expor o doador ao risco. Então, por exemplo, você vai doar sangue, doação de sangue é importantíssimo, tá, gente? Doação de sangue é importantíssimo, sangue, plaqueta. Então, assim, você vai lá, você faz uma entrevista
e eles te perguntam assim, como é que está a tua saúde, né? Como é que você está? Se você não está bem, a pessoa que está lá, ela tem autonomia para... E é muito sigiloso, minha gente, é muito Sim. sigiloso, porque fazem perguntas assim, às vezes até com uma certa delicadeza, mas é a tua saúde, é o teu sangue, ou seja, você tem que ser honesto, sincero e responder aquilo ali, porque o teu sangue, você pode dizer que está tudo ok, tirou aquele sangue e vai colocar na vida de outra pessoa. Então o sigilo está em primeiro lugar. Então, por exemplo, já teve doador de medula óssea que a pessoa falou, olha, infelizmente eu estava sem drogas e recaí nas drogas depois de 10 anos. Aí fala, não, então você não vai doar. Então, assim, mas isso não fica, a família não fica sabendo. Claro. Então, você faz uma segurança absoluta do doador, porque isso é um teste de segurança. E, às vezes, a pessoa fala, você insiste, alguém vai lá doar, e a pessoa sabe que ela não pode, então também não fica cutucando, né? Porque a pessoa sabe que ela tem alguma condição, ou que ela não quer falar, que ela não quer contar, ela guarda para ela e você respeita isso. Vamos colocar uma situação na prática, assim, para você entender. Também a explicação dele é mais que suficiente. Mas, por exemplo, a pessoa tem o vírus da AIDS, assim, quer lá doar, ou seja, tem que dizer, não, eu tomo coquetel, etc. Não vai poder, mas assim, essa informação não é para ser espalhada para todo, olha, o fulano tem, não, é isso tudo, é o contato daquele profissional com você naquele momento e ponto final, então é isso que... Exatamente, agora com o vírus do HIV, com a qualidade do tratamento que a gente tem uma quantidade imensa de pessoas que estão tratando e que ninguém desconfia, que, por exemplo, tem pessoas que eu atendo que assim, isso fica sob sigilo absoluto e ninguém sabe, porque aquela pessoa está tratada, tem carga viral negativa, você olha assim, a pessoa está tratando há 20 anos, 25 anos, 30 anos. Então isso é uma outra revolução maravilhosa da ciência. Isso é importante, isso não é para tirar, né, o desejo de doar, pelo contrário, temos que incentivar, o Saúde e Fé incentiva a doação de sangue, doação de órgãos, deixar isso é muito importante, porque são vidas, né? Vidas que estão precisando em um ato de altruísmo muito grande, viu? Perguntas do WhatsApp chegando, doutor. O Carlos Braga de Franca, São Paulo. Boa tarde, Carlos. Seja muito bem-vindo ao nosso Saúde e Fé. Uma pessoa adulta que já se curou da leucemia pode ter a doença novamente? Pergunta o Carlos, doutor. Depende da leucemia. Então, assim, algumas leucemias você tem um tempo de espera. E, por exemplo, passados 5 anos, 3 anos, 5 anos, a chance, né, dela voltar, ela é muito pequena. Daquela leucemia. É muito, então, assim, pode se tornar assim, uma coisa que vai ser uma raridade, etc. Então, assim, possível mas dependendo do tempo que vai passando, a probabilidade fica muito baixa. Então, pode acontecer. Mas, assim, você, por exemplo, o paciente tratou lá aquela leucemia dele faz 10 anos, ele pode voltar àquela leucemia? Pode, é comum, muito raro. Ele pode ter um segundo câncer dali 20, 30 anos? Pode também. Então essas coisas podem acontecer. Mas a maioria das pessoas passou um determinado período de tempo, e isso vai depender de doença para doença, você pode dizer assim, olha, a probabilidade dessa doença voltar daqui para frente é 3%, 2%, 1%. Então, nunca chega a zero, até porque a nossa vida tem um limite. Claro, eu posso ter tratado uma leucemia na minha infância e lá com 70 anos tem uma outra leucemia, isso eu não tenho como evitar. Existe possibilidade, doutora, da pessoa nascer com leucemia? Existe. É raro? É raro, é grave, né? Você tem pacientes, por exemplo, com síndrome de Down, às vezes eles têm uma chama de leucemia transitória do recém-nascido, você às vezes não precisa fazer um tratamento completo, mas você dá um pouquinho de medicação para ele, para o número de leucócitos baixar e aquilo depois melhora. E você tem pacientes que nascem com leucemia, são situações extremamente graves. Leucemia no lactente, quer dizer, eu digo, menos de 1 ano, 6 meses de vida, são leucemias extremamente agressivas e de tratamento mais difícil, né? Podem se curar, é claro, mas a agressividade é muito maior. Ok. Mais perguntas chegando aqui. A Jaqueline Vasconcelos, de Cuiabá, Mato Grosso. Boa tarde, Jaqueline, representando a tua linda e bela Cuiabá. Quais cuidados uma pessoa com leucemia tem que ter em relação a alimentos e exercícios físicos? Então, vai depender muito da fase do tratamento. Vamos supor que é uma leucemia crônica, que você está tomando aquele seu comprimido, etc. Você tem que se alimentar muito bem e fazer muito exercício físico. Okay. Essa é a regra. É uma leucemia aguda, numa fase inicial de tratamento, que eu estou com aquela defesa mais baixa, aí claro, aí eu vou ter algumas orientações especiais para aquele período. Mas no geral, depois que o paciente
paciente passa aquela fase aguda, é que você ter uma boa alimentação, isso aí, assim, quanto mais a gente está vendo passar o tempo, etc., a gente está vendo que ter boa alimentação e fazer exercício físico é um diferencial para um monte de doença. Okay. Então, por exemplo, hoje tem estudo agora com cirurgia com bariátrica, mostrando que os pacientes que fizeram bariátrica, eles têm diminuído a sua chance de ter câncer. Uau. Agora estão saindo estudos com esse remédio, esse famoso para emagrecer, o Ozempic, que está tendo uns resultados surpreendentes. Não usem sem orientação médica. Claro, tá? Eu adoro esse remédio, mas assim, não usem porque não funciona. Mas assim, tem trabalhos mostrando que pacientes estão começando a ter menor número de infartos, porque controlaram o seu peso, provavelmente menor número de casos de câncer. Então, assim, a alimentação e atividade física é uma coisa que é mega super importante. Quanto mais passa o tempo, claro, você vê aquelas pessoas que têm aquela genética invejável, tem gente que tem uma genética invejável e ponto. A pessoa tem genética e pode fazer o que quiser, ela vai fumar, vai fazer. Mas a maioria das pessoas não é assim. Então, o que você pode contribuir para a sua vida ficar boa? Alimentação e exercício físico. Ah, é tudo proibido, nunca mais vou comer doce. Não, mas é o razoável, né, aquela alimentação boa, o razoável. Não é proibido, nunca vou comer doce, o refrigerante, mas exagero é sempre um problema, obesidade é um problema. Ter a noção de que a tua vida de agora em diante que foi detectado isso, tem que estar nas tuas mãos, ou seja, é o cuidado, é a disciplina, ou seja, como você pode prolongar a tua existência também fazendo a tua parte com a lição de casa, viu? Mais perguntas chegando da Letícia Passos, de Lorena, São Paulo. Boa tarde, Letícia, seja muito bem-vinda também você ao Saúde e Fé. Quem tem anemia crônica pode desenvolver leucemia? Doutor? Quem tem anemia crônica precisa um médico saber o que tem, porque assim, o que pode ser uma anemia crônica? A pessoa pode ter, por exemplo, um bichinho que chama Helicobacter pylori, que é um bichinho muito danado, que mora dentro do seu estômago, que pode dar uma gastrite, e esse bichinho, ele pode dificultar a absorção de B12 e de ferro. E ele pode fazer uma anemia crônica, e isso pode piorar a sua qualidade de vida, e esse bichinho depois pode virar um linfoma ali, um câncer no seu estômago. Okay. Então, quem tem anemia crônica precisa saber por que tem anemia crônica. Se é porque menstrua muito, porque come mal, porque não absorve ferro, ou porque tem uma leucemia por baixo, ou porque tem um mieloma por baixo, ou porque tem uma doença crônica por baixo. Então, a anemia crônica é sempre alguma coisa que você precisa investigar. Ok. Uma pessoa com leucemia está começando, que sintomas que ela está apresentando? Ela vai desmaiar, vai ficar mais... vai emagrecer, vai perder peso? Que sintoma que ela apresenta que é leucemia, uma leucemia? Uma leucemia aguda. Então, assim, leucemia aguda é o que a gente comentou. A pessoa vai ter... pode ter febre, porque ela vai estar com a defesa comprometida. Okay. Ela pode ter sangramento, ela geralmente vai estar mais anêmica. Então, a leucemia aguda, ela tem uma apresentação muito exuberante. Então, a infecção de repetição, febre, então, são essas coisas. Não pode ser confundida com outras coisas, doutor? Pode. Por isso que é importante ter hemograma, por isso que um exame de sangue, ele já me dá uma orientação. Eu vejo aquela pessoa, faço um exame de sangue e falo, poxa, isso aqui parece uma leucemia, isso aqui parece dengue. Isso aqui é um quadro duvidoso, viral, então o exame de sangue ele me dá muito norte se eu estou bem treinado nele. Um hemograma simples, ele me dá um monte de informação. Ô, doutor Cláudio, nesse sentido a gente viu muita época do Covid, né? Ou seja, cuidado você que tem um tipo de sangue A, B, etc. O tipo de sangue, essa pergunta, o senhor é hematologista também, o tipo de sangue influencia também? Olha, quem tem esse tipo de sangue é mais propenso a ter uma leucemia. Não, isso foi uma coisa que circulou muito na época do Covid. Alguns tipos de sangue pareciam ter uma evolução um pouco diferente. Que era o sangue A positivo, era o meu, doutor. Era um pouco, mas assim, não foi nada assim definitivo, decisivo, etc. Mas assim, o fato de você ter sangue A, O, AB, isso não vai mudar absolutamente o desfecho da sua leucemia. Eu sei que quando vê essa notícia, meu Deus, eu estou no risco então, porque o meu é A positivo, etc. Mas era só, né? Era só... confabulações aí, né? Porque assim, o que acontece? Algumas evidências, elas vêm e elas não são comprovadas, ou elas são assim, um sinal fraco, o fulano com isso aqui tem um percentual, 5%, 10%, mas não tinha assim, falar, nossa... A leucemia também não? Não. Cheguei na UTI, nossa, só tem A positivo com Covid e não tem outro. Só tem sangue O com leucemia, não tem outro. Isso não é verdade. E graças a Deus não
pude passar essa fase sem vírus, meu Deus do céu. Minha gente querida, tivemos o prazer hoje, antes de começar, uma mensagem para quem está em casa, doutor, assim, o senhor é oncologista, hematologista, você já reforçou tanto, alimentação e exercício, que mais além disso, né? Ter paz no coração. Né? Ter paz no coração. Você sabe que essas coisas são fantásticas. A gente vai ficando mais velho, mais experiente e vê que, assim, muito das doenças é basicamente isso, é alimentação, exercício. Quer dizer, você consegue, por exemplo, pacientes com leucemia, eu tive pacientes que fizeram atividade física durante o transplante. Intensa, eram pacientes, e assim, é impressionante como decorreu, como aconteceu aquele transplante. Tinha um paciente que era fortão, muito forte, e ele queria fazer supino, e todo mundo apavorado, falei, não, deixa ele fazer supino, ele vai surtar, ele treina 2 horas por dia todos os dias, e ele fez supino durante o tratamento. O outro fazia bicicleta, 20 quilômetros, ele não fez ali quando transplantou, por uns 5 dias, o resto, esses pacientes estão ótimos, estão recuperados. Então, assim, a atividade física e uma dieta adequada são fundamentais. E o filme, saiu já ou não? O filme saiu, esse filme é famoso, né? Esse filme que a gente fez aí, que foi com o David Schumann, da família Schumann, esse que deu a volta ao mundo, foi o David, tem o Bruno Gagliasso, o Rômulo Estrela, o Otton Bastos fez uma participação com 91 anos, e é por um fio que vai baseado na obra do Drauzio Varela. Ele deve sair até o fim do ano. Então, mas aí anunciar, hein? Eu fiz uma pontinha, né? E eu fiz uma revisãozinha de roteiro. Então eu apareci por 10 segundos. Tá ótimo. Gente, tivemos o prazer de conversar com o Dr. Cláudio, né, nosso médico oncologista e hematologista. Sempre uma alegria, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, doutor. Que Deus abençoe. E não demore muito para voltar, viu, doutor? Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe, viu? E depois desse momento tão especial, minha gente, aprendemos a cuidar aí do nosso sangue, né? Mas a gente precisa também cuidar do nosso espírito. Por isso está chegando o nosso momento de oração. Pai Celestial, diante de Ti, trazemos os corações aflitos e os corpos debilitados dos enfermos. Pedimos com humildade que estenda as Tuas mãos curativas sobre eles, proporcionando-lhes não apenas saúde física, mas também fortaleza espiritual. Ajuda-os a encontrar em Ti a fonte de toda a cura e conforto. Que a esperança brilhe em seus corações, mesmo nos momentos de maior provação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que bom a gente aprender hoje com o Dr. Cláudio, né? A gente, assim, como potencializar o nosso sangue, né? Se proteger dessas doenças, leucemia, anemia. Isso a gente é alimentação, é boa alimentação, é paz de espírito, é também exercício. Tudo a gente pode fazer para cuidar do corpo, mas também a gente pode exercitar a nossa vida de oração. A gente pode colocar um bom alimento na alma, que é a Eucaristia. Tudo isso fortalece também o nosso espírito, viu? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, te louvamos e te bendizemos por esse privilégio de realizar mais esse programa, Senhor. Mas agora pedimos a tua bênção sobre esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la, purificá-la, e que ao tomar dessa água, desça sobre cada filho, cada filha, toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa aguinha vai para o Dr. Cláudio, viu, gente? Mas pode tomar a sua com muito carinho. E a gente vai ficando por aqui, minha gente. Um excelente final de semana, descanse, curta a família, mas não descuide o lado religioso, viu, gente? Santa Missa, Eucaristia, venha visitar o santuário também, vale a pena, minha gente. E até a semana que vem, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe, fique com Deus. Envia-me.